Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã, manhã de quarta-feira, dia 1º de novembro. Já estamos em novembro, 23, ano de 2023, 1º de novembro de 2023, uma quarta-feira com 21 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, uma manhã ensolarada, a probabilidade de chuva é de 6%, a umidade relativa do ar está em 96% aqui em Ribeirão. Me fala aí como é que está aí na sua cidade, eu quero ver vocês falando aí. A máxima hoje vai ser de 31 graus, segundo os termômetros, mas deve bater os 35 na sensação térmica, né? 19 graus foi agora logo pela manhã, mas agora já estamos com 21 e estamos subindo. Vamos lá. É a primavera brasileira, né? E aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto. Estamos aqui a uns 120 quilômetros de dois pontos do estado de Minas, bem no norte do estado de Minas aí, região norte do estado de São Paulo. Passando aqui nesta manhã para poder falar que novembro é muito bem-vindo, né? É uma situação que muitas vezes as pessoas fazem algumas brincadeiras sobre novembro, porque o novembro é azul e novembro azul é mês de prevenção ao câncer de próstata. Então, cuidar da saúde para os homens também é saber viver. Então, não fique nessa situação de que estão tirando sarro, estão falando, estão conversando demais e fazendo brincadeiras. Isso daí é tudo tabu do homem, né? De homens que acham que isso não é bacana de se fazer, de se cuidar, né? Mas tá aí, ó. Novembro chegou e é o mês de prevenção ao câncer de próstata. É mês de fazer os exames. O exame não é bom, não é fácil de se fazer, mas é necessário e é preciso fazer e só homem pode fazer, tá bom? Então, aqueles que são homens mesmo com H fazem. A partir dos 40 anos aí, você já precisa fazer esse exame para ter a prevenção desse câncer, desse mal que é terrível e pode matar, tá? Muitas vezes é constatado muito tarde e acaba se não conseguindo reverter isso e dá um problema muito grande, tá bom? Então, ó, novembro chegou, feliz novembro para todos nós, um bem-vindo para esse novembro aí que vai ser uma bênção, né? Mas precisamos nos cuidar, nós homens precisamos fazer esses exames aí que não são legais, tá? Não é bacana não, mas é necessário, tá bom? Dado o recado, nós vamos falar uma outra coisa aqui, que é a respeito da situação de ontem, das orações, né? Nós oramos ontem para que, se fosse da vontade de Deus, essa live não saísse do ar do sistema SUS, né? E não está saindo. Parece que vai ficar por um tempo aí, não sei quanto tempo, mas nós já estamos nos preparando para a migração. Nesse momento, não existe nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma preocupação, porque já entendemos qual é o propósito e muitas vezes o propósito não é entendido porque nós estamos com os nossos ouvidos com problema. Aliás, esta é a palavra de hoje para você. Será que você já tentou falar alguma coisa com alguém que você esmiuçou, falou tudo detalhadamente e ao final de tudo a pessoa entendeu tudo errado e ainda se virou contra você? Será que já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes, várias vezes, de tentar explicar algumas coisas e a pessoa ou não querer entender ou não conseguir entender por causa da minha dificuldade em passar, esmiuçar mais ainda para que a pessoa entendesse melhor ainda. Mas muitas vezes acontece, e não poucas vezes, muitas vezes, da gente passar e a pessoa não querer, sabe? Esta é a palavra de hoje para você a respeito de Deus. Deus também se comunicou com o ser humano durante muito tempo através de outras pessoas, através de Abraão, através de Moisés, através de Isaac, de Jacó, através de Davi, dos profetas que estavam ali profetizando para a nação de Israel e o povo não entendia. A situação ficou tão caótica, tão difícil que teve que acontecer isso. Ontem eu estava, ao final da noite,
meditando nessa situação e eu comecei a pensar. Falei, se aconteceu comigo, é porque eu tenho limitações também em passar. Mas com Deus, quando Deus falava com Adão, depois da viração do dia, sabe aquele negócio, Adão, Adão, onde você está? Vem aquela musiquinha. Deus está chegando no jardim do Éden para falar com Adão. Adão, como você está? Adão, e aí, como é que estão as coisas? Imagina você ter a visitação de Deus todos os dias e conversar cara a cara com ele, num lugar maravilhoso que Deus havia colocado Adão, e aí parece que todos os dias aquela conversação, aquilo que Deus explicou, que Deus entregou, que colocou nas mãos de Adão, a comunicação deu problema. Deu problema ao ponto de ter que Deus fazer uma coisa que nesse momento nós oramos, olhamos e vemos assim, nossa, todo mundo sabe recitar esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de Jesus Cristo segundo relatou João, o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que ele teve que dar o filho dele, hein? Por quê? Na realidade é porque nós não entendemos nada. Adão não entendeu nada. Eva não entendeu nada. Todo aquele contato com Deus, aquela situação com Deus, dia após dia, não entenderam. Não entenderam o amor de Deus para com eles e aquilo que Deus estava planejando para toda a raça humana estava sendo ali naquele momento jogado fora. Hoje você pode parar e pensar assim, mas por que ele foi fazer isso? Por que ela foi fazer aquilo? Por que eles não entenderam? Por que a nação de Israel não entendeu? Você sabe por que os espias foram à terra prometida e voltaram dizendo que ia ser difícil? Porque não entenderam o recado de Deus. Apenas Josué e Caleb entenderam o recado de Deus. Você sabe por que toda a nação que estava lá de Israel, que estava prisioneiro, que estavam cativos, que eram escravos, não se curvaram? Ou todos eles se curvaram e alguns, 3 nesse momento, não se curvaram diante da estátua do rei? Você sabe por quê? Porque não entenderam a notícia, não entenderam o que Deus queria fazer com eles. Não entenderam. Os profetas falaram, viraram do avesso de tanto falar, morreram, foram apedrejados, e as pessoas não entendem. A pregação da palavra tem muitas vezes que as pessoas não entendem. Ontem mesmo eu falei para uma pessoa, eu não acredito que Deus ia mandar o filho dele aqui na terra para morrer por nós, não. Não, eu acho que é muita crueldade. Por ele ser um ser supremo, aquele que toma conta do universo, você acha que ele se preocupa com você, ele está preocupado com você, ele quer você. Por isso que quando você tenta dizer algo a alguém e explicar tudo direitinho e a pessoa entende tudo errado, você pode pegar as escrituras e as escrituras estão cheias dessas situações. As escrituras mostram o Criador sempre querendo se comunicar conosco. Lá no Éden, quando ele falava com Abraão, quando ele falava com Adão regularmente, ele quando falava com Moisés, e esses transmitiam, eu fico olhando e vendo, falo assim, por isso que quando foi construir a arca, Noé falou e ninguém entendeu. Não conseguiram entender a mensagem. E aí morreram. E aí deu problema. Porém, toda essa comunicação, ela se esbarra também nas limitações do ser humano. Todas elas. Quando não é Deus falando diretamente com as pessoas, ela se esbarra nas limitações do ser humano, nas limitações que nós temos de poder passar, de esmiuçar a notícia, a mensagem. Então, nesse momento eu quero falar com você, esmiuçando aqui a palavra de Deus para você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário
para morrer por mim e por você. Está aí dada a notícia. É a Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia, tá? Pega a Bíblia e vai ler. Por mais que você tenha a sua religiosidade, que você frequente uma igreja, que você faça alguma coisa, leia a Bíblia. Conheça a verdade, porque a verdade liberta, tá bom? Então presta bem atenção. Se você está aí num leito de hospital, em condições de leitura, leia. Ah, não estou em condição de ler, não estou enxergando bem. Pede para alguém instalar o aplicativo da Bíblia no seu celular e você vai apertando, você vai ouvir a palavra de Deus. É só escolher uma Bíblia lá e falar Bíblia falada, baixar no seu celular e você vai escutar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus vai transformar a sua vida, mas você precisa necessariamente crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. Ele verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário e ele não nos deixou órfãos. Quando ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que clareia para nós as Escrituras. Nós temos, na realidade, um privilégio de ter junto conosco quem escreveu a Bíblia. Ah, mas foram homens que escreveram, inspirados por Deus. É verdade. Foi homens, através da mão de homens, que foi escrita a Bíblia Sagrada. Mas todos eles inspirados por Deus. Então, não fique preocupado que se você está numa situação difícil, complicada, se os diagnósticos não são bons, os resultados não foram bons, não eram aquilo que você estava esperando, a melhor parte da nossa vida ainda está por vir, que é a eternidade. Nós nos encontraremos com Deus na eternidade e nós precisamos estar assim com Ele, porque assim nós escutaremos da sua boca: vinde, benditos de meu Pai, e possuí aquilo que está instaurado, está construído desde a fundação dos séculos para todos nós. Vamos para um lugar de gozo eterno e vamos poder morar no céu. Muito diferente da outra situação, que ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos. Para o inferno, para o lago de fogo eterno, onde está ou foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem está indo para lá porque quer. É decisão. A partir da decisão, cada um faz aquilo que acha que é certo, aquilo que é melhor. Por isso, o convite para você hoje é: aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, tá bom? Ele vai fazer o melhor pela sua vida, pela nossa vida. E esse novembro, que é um mês que a gente está entrando, a gente ainda não viveu o mês de novembro de 2023. Ninguém, desde a fundação do mundo, viveu novembro de 2023. Não viveu. Nós somos especiais porque nós vamos viver o novembro de 2023. Então, passando aqui para poder falar para você que nós estamos empenhados em melhorar a nossa comunhão com Deus através da palavra, e você também pode ser melhorado através da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Ore comigo aí nesse momento. Eu não vou orar a relação. A relação nós vamos orar uma vez por semana, todo sábado, sabe? Mas nós vamos lembrar algumas pessoas, algumas situações, e você ora comigo nesta situação, tá bom? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, a tua palavra foi falada, eu quero que ela faça e tenha guarida no coração de algumas pessoas, que o Senhor possa mostrar para elas aquilo que o Senhor está revelando na sua palavra, que elas não venham somente ouvir a palavra, mas que sejam praticantes da palavra. Essas algumas pessoas que eu digo é porque elas estão todas aqui neste lugar, mas umas ainda não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós oramos por todos os doentes, por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão passando por alguma dificuldade de saúde em casa ou no hospital, aqueles que estão nesse momento desempregados, aqueles que estão em busca de um emprego, aqueles que estão tentando executar uma nova empresa, implantar uma nova empresa para gerar empregos. Que o Senhor dê graça, sabedoria a cada um deles, e que aqueles que estão nesse momento se dirigindo para as escolas para poder ser
ensinados em conformidade com a grade escolar de cada país, que neste momento o Senhor dê graça aos professores também e aos alunos, para que eles possam entender o que for explicado em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós e que eles sejam homens e mulheres formados, forjados em conformidade com aquilo que o Senhor quer que cada um seja. Abençoa cada homem e mulher que está nesse momento se dirigindo ao seu trabalho, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches, aqueles que estão orando comigo nesse momento e orarão durante todo o dia, que o Senhor dê graça a cada um deles, socorrendo, dando da tua paz, da tua bênção e fortalecendo os nossos corações, perdoando os nossos pecados. Nós oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em alguma situação de detenção, que o Senhor dê graça a cada um deles também, para que possam suportar esse tempo, e aqueles que forem inocentes, que sejam libertados rapidamente através da caneta desses homens e mulheres que fazem uso dessas canetas para apreender, para deter essas pessoas que estão fazendo alguma coisa errada, e muitas vezes eles estão fazendo coisa errada, detendo pessoas que não fizeram nada errado. Por isso, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor cuide desses homens e mulheres e faça o melhor sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Uma grande quarta-feira para todos vocês. Que Deus abençoe o nosso mês de novembro, que ele seja uma bênção na minha e na sua vida, tá bom? Um grande abraço. Fique em paz aqui com Deus. Nos vemos à noite, assim que anoitecer. Hoje nós faremos um pouquinho antes. Eu creio que vai quase bater o horário da janta de algumas unidades. Mas nós precisamos fazer esse horário porque tem um compromisso após isso daí. E nesse compromisso não dá para poder faltar, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz aqui com Deus. E até a noite.